Oi, pessoal, eu sou a Nathalie Unterstel Eu sou a Carol Prolo. e esse é o Lasninha, seu podcast semanal sobre a crise do clima e o clima da crise. Hoje é dia 18 de julho, sexta-feira, e a gente está gravando um episódio muito especial. Muito especial. A gente recebe aqui uma convidada que já enfrentou ventos fortes, águas congeladas, mas que também observa com delicadeza e coragem esse mundo em aquecimento. Tamara Klink, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nathalie e Carol, e todos os ouvintes e ouvintes. Muito bom. Bom, gente, a Tamara não precisa de muitas apresentações, mas eu faço questão. Tamara é uma velejadora e escritora que é conhecida hoje por ser a brasileira que mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha e também por ter realizado uma invernagem solo no Ártico em 2024, algo que era inédito para uma mulher até então. E o seu último livro, que é o Nós, o Atlântico em Solitário, não sei se é o último, a Tamara vai ter que contar para a gente se já tem algum outro na parada, é sobre a viagem que ela fez atravessando o oceano. Tamara, muito, muito bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui. Muito obrigada. Antes de a gente te ouvir, Tamara, só lembrando o pessoal que está nos ouvindo de seguir o Lasninhas no seu tocador favorito, nos avaliar, compartilhar, dar um like, se inscrever no canal, que isso ajuda a mais gente ficar sabendo do podcast. Muito bom. Tamara, a gente aqui tem uns blocos, né? A gente sempre começa com o que a gente chama de bloco do mapa de calor, em que a gente quer mapear as questões para depois a gente aprofundar um pouquinho. E aí, a gente já queria começar te jogando direto no mar. Na verdade, não precisa que você está hoje. Conta pra gente onde você está para começo de conversa. Eu estou no meu veleiro Sardinha 2, aqui na Groenlândia, perto de Ilulissat, né, na costa oeste, na região da Baía de Isco. Muito bom, muito bom. Bom, a gente sabe que, infelizmente, o oceano está fervendo. A gente teve em 2023 e 2024 recordes de temperatura tanto na superfície quanto em profundidade oceânica, né? E, enfim, calor acumulado é a nossa primeira linha de defesa, né? O oceano. E a gente também tem visto uma outra coisa extremamente preocupante, que é um aumento da temperatura média nos polos. Então, onde você está exatamente, né? A média tem sido acima de 20 graus, o que é absurdo. Você que esteve na Antártida quando era criança e agora está no Ártico sabe que, enfim, esse é o anormal, né? E a gente, por outro lado, também sabe por meio de uma ciência muito de ponta, que vem observando os mares há muito tempo, que cada vez mais há ondas de calor marinhas, com uma série de efeitos, né, sobre corais, sobre vida marinha, enfim, podia ficar horas aqui, a gente podia ficar detalhando. Agora, a gente sabe que isso também muda os ventos, né, pode mudar os ventos. Então, a gente queria começar, eu acho que essa conversa contigo, perguntando um pouco da sua percepção, né, como navegadora. O que você tem observado? E que mudanças que você sente já no mar, que talvez os cientistas e, enfim, os observatórios sequer estejam registrando com tanta rapidez? Acho que quando a gente fala de mudança, a gente tem que saber o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. E para isso, por mais que, como navegadora, eu possa ter as minhas próprias observações, no tempo da minha vida, que não é tão longa, esses registros não são tão longos, então eu poderia ter talvez um viés ou um engano. E o que a gente vê quando a gente compara as observações que eu tenho agora, as observações que meu pai teve quando ele navegava na Antártica para fazer a invernagem dele, que aconteceu 30 ou 40 anos atrás, os relatos dos pescadores e caçadores que vivem isso no dia a dia, os cientistas que estudam isso, as cartas náuticas, a sobreposição das imagens por satélite, os registros de temperatura, tudo indica para a mesma conclusão que os polos estão aquecendo muito rápido, o mar também, o mar além de estar aquecendo está ficando cada vez mais ácido,
além de estar ficando mais ácido, a gente já tem o problema do microplástico e dos metais pesados, da bioacumulação, né, desses metais pesados entre os grandes predadores. A gente tem um monte de problemas aqui no Ártico, uma coisa que estava muito parte do meu dia a dia durante esse último projeto, que foi o de passar o inverno presa no mar congelado do Ártico, era a condição do gelo marinho e é, esse ponto de congelamento, de derretimento do gelo marinho. Esse projeto que eu fiz, se eu tivesse feito ele 20 anos atrás, ele teria sido bem diferente, porque eu poderia ter ficado numa região bem mais ao sul e ter ficado congelada no gelo. E hoje, para poder passar esse inverno congelado, eu tive que navegar muito mais ao norte, procurar uma baía super abrigada, a partir de fotos de satélite, ficar comparando os lugares em que o mar não derreteu no meio do inverno para não colocar o barco em perigo e não ser esmagada pelos pedaços de gelo. Eu tive que conversar com um monte de pescadores e caçadores para saber o que fazer caso o gelo marinho derretesse demais durante o inverno e como perceber que ele tinha ficado perigoso. Conversando com esses caçadores de foca, eles falaram que 20 anos atrás eles podiam percorrer distâncias enormes em cima do mar congelado, eles podiam fazer 100 quilômetros, né, atravessando a Baía Disco em cima do gelo de trenó de cachorro ou de esquidú e até mesmo de carro para ir de uma cidade para outra, um vilarejo para o outro, e hoje eles não conseguem mais fazer isso, porque o gelo derrete, o gelo nem congela o suficiente para você percorrer todo esse trajeto. Tem muitos acidentes de pessoas que morrem porque pisam num gelo que é fino demais, e a gente sabe que esse é um dos pontos de não retorno, né, que está mais frágil. Aí entre a lista de pontos que existem, até porque tem esse efeito de albedo que é muito importante, muito impactante no Ártico. Então eu vi assim que no começo do inverno, assim que o gelo começava a se formar, eu tinha esperança, assim, agora se forma de vez, se forma de vez, se forma de vez. E desde que tinha um pouquinho de sol, um pouquinho de calor, o mar aquecia muito na superfície, derretendo do gelo que ainda tinha. E a gente vê que esse gelo marinho, ele é cada vez menor ao longo dos anos e cada vez ele dura menos meses. E lá no polo, lá no Ártico, no Polo Norte, bem no topo do planeta, que é onde tem um mar que é coberto com essa camada de mar congelado, esse mar congelado é cada vez menor, 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 e cada vez se derretendo mais e durando menos anos. Até a gente chegar à conclusão de que o mar, quando ele absorve essa radiação solar, né, ele aquece cada vez mais rápido, com menos superfície branca, com menos mar congelado, menos neve, menos geleira para refletir essa radiação solar, esse fenômeno se acelera e o mar congelado do Ártico pode passar a ser um mar líquido durante os verões nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos. Que é um problemão, né? Não só para os seres vivos que dependem desse mar congelado para se deslocar, como os ursos polares, ou que dependem do mar congelado para comer, como as baleias que se alimentam, de muitos seres vivos, micro-organismos que vivem, que dependem do mar congelado, mas também para nós no Brasil, porque sem o mar congelado para fazer esse efeito de parasol, de refletir a radiação solar de volta para o espaço, para a atmosfera, o mar no Brasil também vai ficar cada vez mais quente. Isso eu acho que é super importante, né? Eu assisti uma fala recentemente de uma pesquisadora dessas ice sheets, eu até me esqueci como é que fala em português agora, mas enfim, as camadas de gelo recentemente, que trabalha na Groenlândia, maravilhosa, aliás, enfim, preciso pegar o nome dela aqui para passar, e ela estava contando o quanto que também tem um efeito que as pessoas não percebem, que à medida que você tem o degelo das calotas, né, nos polos, na verdade, quem é mais afetado são aqueles que estão mais distantes, né? São as ilhas, são as pessoas que estão bem fora, onde o mar, enfim, vai avançar e que você vai ter... Então, é isso que você falou. Eu tive na Antártida em 2018 para 2019, 21 dias, com 90 mulheres, sobrevivemos. E eu me lembro que uma coisa, quando eu voltei de lá, assim, que eu pensei, Tamara, foi o que acontece na Antártida não fica na Antártida. E eu acho que foi o que você acabou de falar, o que acontece no Ártico não fica no Ártico, né? A gente tem, inclusive aqui no Brasil, sentido, eu e Carol nascemos no sul do país, cada vez mais coisas que não tinham na nossa infância. Ciclone bomba não era uma realidade,
né? Essas são regiões agora que, enfim, vem os ciclones bombas, que os velejadores conhecem, que é um perigo enorme, né? E a gente, enfim, eu acho que está sentindo esses extremos sem nem perceber toda essa dinâmica planetária a qual estamos expostos. Então, acho que é um ponto importante, né, Carol? Sim, com certeza. É a teia da vida, né? Você mexe num pedacinho desse sistema e os efeitos são imprevisíveis muitas vezes, né? E vão longe. Agora, Tamara, você disse que decidiu fazer a invernagem agora porque daqui a 10 anos seria muito mais difícil, né? E como é que é lidar com essa ameaça, né? E existe outro lugar do mundo que você deseja conhecer antes que essa crise do clima o transforme também? Acho que a minha preocupação maior agora não é mais sobre conhecer lugares, é talvez por é, permitir que outras pessoas saibam o que está acontecendo nesses lugares que eu tive a oportunidade de visitar. Nem posso dizer que eu conheço ainda, porque são lugares tão complexos e vastos e ricos que levaria muitas vidas para poder conhecer um pedacinho desses lugares e das pessoas que vivem nesses lugares, né? Como é o caso da Groenlândia, com muitas comunidades que, bom, são descendentes de pessoas que estão lá há milhares de anos. Mas acho que se eu esperasse 10 anos para fazer essa viagem, certamente teria que ir ainda mais ao norte para poder encontrar algum mar congelado. E eu acho que, quer dizer, eu não acho, eu sei que essa é uma década crítica. Essa é uma década em que a gente ainda pode tomar decisões importantes, a gente precisa tomar decisões importantes para frear todas as ameaças às quais a gente mesmo está se expondo. Tamara, você sabe que eu e Carol, a gente trabalha há muito mais tempo do que a gente gostaria com política climática no Brasil e no mundo, né? A gente já queria, essa crise já era para estar resolvida, né, Carol? Se dependesse da gente, a coisa já tinha andado. Mas, enfim, somos apenas algumas pessoas e eu acho que a gente queria muito escutar, assim, desde a sua perspectiva, a sua história pessoal e os seus sonhos também. Que papel que você enxerga para o Brasil em responder essa crise? Assim? Qual é a visão que você tem? Acho que por ter morado mais de um ano na Groenlândia e ter visto como é viver num lugar que passa metade do ano sem ter luz do sol, metade do ano onde a gente não tem acesso à água líquida, apesar de a gente ter água doce, ela está no estado sólido e a gente precisa transformar ela, mudar o estado dela de sólida para líquida para poder beber, onde é muito mais fácil morrer do que continuar a viver. Basta sair de casa sem um casaco, você não sobrevive a menos 20, menos 40 graus, onde os acidentes acontecem o tempo todo, quando os icebergs giram e capotam, quando as pessoas pisam no mar congelado e afundam. E quando eu olho para o Brasil, fica muito gritante o contraste entre o que é descarbonizar aqui e descarbonizar no Brasil, onde a gente tem todas as condições naturais, geográficas, econômicas, políticas, científicas para poder liderar a transição energética, para poder descarbonizar, isso é um exemplo de descarbonização para o planeta inteiro, e fica evidente como é um tiro do pé tá vivendo esses episódios que a gente viveu recentemente, né, do leilão do petróleo, da votação para PL da devastação, como parece que algumas pessoas ainda estão insistindo, talvez com uma falsa nostalgia do passado, em não tomar a frente, a liderança no que é uma urgência. Infelizmente, a discussão sobre sustentabilidade, sobre transição energética, não é uma moda. Ela vai ser cada vez mais uma necessidade. Eu gostaria que acabasse, mas não é isso que parece ser. E a gente está perdendo a oportunidade de ser líder dessa transição. Tem uma frase muito boa que eu gosto que diz assim, que a gente queria acabar com a crise climática em uma geração, que é a nossa. Até porque a gente sabe que as próximas não vão conseguir. A gente tem agora essa janela, né, muito curtinha, até que você mencionou antes, e
enfim, também com mil questões. Tem uma questão dentro desse nosso desafio que eu acho que ela é intergeracional. E aí queria pular aqui para o nosso bloco do fervo. Porque eu e Carol temos falado aqui nesses últimos episódios, em especial, o quanto a gente tem notado na imprensa brasileira, e aí talvez você esteja, nesse momento, poupada disso, caso você esteja lendo outras coisas, né? Mas a gente tem lido muita coisa, Tamara, de pessoas que a gente respeita, especialmente homens mais velhos, acima dos 60 anos, que falam, joga a toalha, entendeu? A coisa já acabou, assim, o mundo que eu vivi vocês não vão viver, como se fosse uma coisa, né, assim, que a gente devia ir por um carpe diem, que não é de prazer, mas assim, vivam, né, sofram a partir de então. E aí me chamou a atenção uma história que a Bianca Santana de Lua, ela relatou na Folha de São Paulo, que ocorreu com você lá no Festival Literário de Itabira, no ano passado. Eu não vou contar a história, vou pedir para você contar, se você puder, o que aconteceu, porque nem todo mundo acho que leu a coluna da Bianca para saber. E para a gente discutir um pouco isso, porque eu achei que tinha totalmente a ver com isso que a gente tem pensado juntas aqui, né? Com essa história desse cansaço do otimismo, mas também esse risco do cinismo. Então, queria muito ouvir essa história direto de você. Como foi aquilo? A história da Bianca era que eu estava num festival de literatura com um monte de gente super inteligente, bem mais inteligente que eu, muito mais competente em literatura do que eu. E era uma mesa que falava sobre mudança climática e natureza. E a mesa era com o Walter Ugumãe, com a Morgana Kretzmann e com o Sérgio Abrantes, que são pessoas super inteligentes e competentes. E a mesa começou a avançar numa direção de, bom, está tudo perdido, já era. E aí, quando faltava 5 minutos para acabar, ainda estava nessa discussão de, bom, que pena que está acontecendo, agora é tarde demais. E aí não era para as pessoas participarem, nem para fazer perguntas mais, mas eu levantei a mão, pedi para falar, apesar de não ter tempo, falando assim, mas calma, eu sou um pouco mais nova, apesar de não ser a pessoa mais jovem, mas eu era entre as mais jovens daquela mesa. Eu falei, enquanto existir pessoas e biodiversidade no mundo, ainda vale a pena fazer alguma coisa para impedir que o pior aconteça. E a gente tem todas as condições necessárias, né? Mais do que em nenhuma outra época da história do planeta Terra. A gente nunca teve tantas condições de poder se comunicar com todos os habitantes da nossa própria espécie no mundo inteiro. A gente nunca teve tantos conhecimentos científicos para saber o que está acontecendo. A gente nunca teve tanta organização política também para poder tomar decisões todos juntos. A gente nunca teve também tantas condições, uma grande parte da população, de viver bem com menos. A gente sabe o que a gente precisa. E a gente talvez está perdendo de vista todas as condições que a gente tem de tomar decisões melhores, né? De ter coragem de tomar decisões que às vezes sejam difíceis, porque vão contra, né, uma economia que acabou ditando as últimas economias e os últimos pensamentos econômicos dos últimos anos, que é essa economia baseada no mundo teórico, e indivíduos que têm tempos de vida infinito. É uma economia muito desconectada da finitude dos recursos e dos movimentos do planeta Terra. E a gente pode tomar decisões. Então, acho que é muito importante a gente tomar elas. É muito importante a gente, às vezes, se expor a situações difíceis, mas é possível. Nunca antes foi tão possível, em todo caso. Eu acho que quando a gente toma a decisão, assim, do que eu acompanho de mídia, né? Eu leio o jornal, é claro que é muito duro, tá sempre recebendo notícias muito negativas em relação aos rumos e as decisões que a gente está tomando como sociedade. Mas, por outro lado, lutar, participar de fóruns, ouvir vocês, ver que vocês estão nesses lugares, que mais pessoas, que mais jovens estão se formando, né, em áreas, tanto no direito, quanto na arquitetura, quanto sei lá, nas artes, preocupados com o clima.
É claro que isso dá esperança, e isso, de certa forma, torna a vida mais interessante, porque é muito mais interessante viver lutando por uma causa que a gente acredita e que faz a gente ter mais sentido, encontrar mais sentido na nossa vida, do que simplesmente aceitar que já foi. É. Acho que uma coisa que me trouxe ao mesmo tempo, é, acho que uma espécie de tristeza e também de paz, de que é o caminho, assim, que a gente está indo por um bom caminho quando a gente decide se envolver na luta climática, ter contato com presidentes de empresas através das palestras e perceber que mesmo as pessoas que têm tudo, também não encontram satisfação em ter tudo. Mesmo as pessoas que já têm todo o dinheiro que Uhum. levaria gerações e gerações para outras pessoas terem, que já tem todos os objetos que ela poderia sonhar, que já tem uma família com saúde, que já tem uma casa legal e uma casa na praia e uma outra casa na Europa. Mesmo essas pessoas que já têm tudo, também estão frustradas, também sentem tristeza, também têm medo de perder, também às vezes sentem que a vida deles não tem sentido e querem fazer algo que faz sentido, e a luta climática faz sentido, ela é boa para todo mundo. Uhum. Boa para todas as pessoas, para quem participa, porque encontra uma vazão para os sentimentos que a gente tem de injustiça e de indignação. A gente encontra coisas concretas nas quais se envolver. E também para as pessoas que já têm tudo e que de repente encontram uma razão que faz a vida dela ser maior do que ela própria, pensando em si mesma e nas próximas gerações. Que maravilhoso te ouvir dizendo tudo isso, Tamara. É muito inspirador, porque realmente acho que a gente tem os desafios de continuar acreditando né, que é possível transformar essa realidade. E, claro, com notícias ruins, com um contexto político às vezes desfavorável, mas a verdade é que toda transformação social, humana, ela começa com pessoas que acreditam, né, e que falam sobre isso, e que engajam, e que lideram. E realmente é disso que a gente precisa, né? É ecoar mais essas vozes, é acreditar. A gente precisa olhar para o horizonte e enxergar alguma coisa né, em que se apegar no futuro. Isso, enfim, é da condição humana querer viver, querer um futuro melhor. Então, lembrar disso, né? Fazer ressoar essa mensagem cada vez mais e fazer disso um movimento de cooperação, o tal do mutirão que a presidência da COP30 aqui está tentando fazer. Acho que é esse o caminho, né? E que bom que você fala, que bom que você falou nessa mesa e que você continue falando, porque a gente precisa de jovens como você que né, ou tem essa coragem e esse espaço também aí que você tem também já conquistado para fazer essa mensagem se tornar cada vez mais disseminada. Acho que tem a parte de acreditar, a parte de tomar decisões difíceis que às vezes vão contra o nosso próprio interesse no momento presente. Às vezes são decisões que atrapalham a gente no curto prazo, mas que vão servir para o longo prazo. E também agir. E a gente nunca teve tantas condições para isso. Eu penso muito assim num sentimento que eu tive quando eu voltei do inverno, que foi esse de reencontrar as pessoas que eu tinha visto antes de ter partido. Eu fiquei 8 meses nesse fiord aí, isolada, sem habitantes fixos, pelo menos, além de mim, as raposas, os corvos. E eu lembro que durante o inverno eu tive a sensação de que eu tinha tudo que eu precisava, tudo que eu podia sonhar. E o meu barco é relativamente pequeno, não é um barco ruim, mas é relativamente pequenininho, tem o tamanho assim de um mini container. E eu tinha nesse barco energia suficiente para fazer água, eu tinha comida suficiente, podia pescar também, mas eu não ia passar fome. Eu podia passear, eu não tinha internet, eu podia me Ai, que comunicar maravilha. por e-mails por satélite, mas eram só e-mails com um grupo pequeno de 10 pessoas.
Me comunicava com a Cecília e com a Maria, duas amigas todos os dias, mandando diários, mas fora elas, não tinha mais ninguém, e eu também pedi para ninguém me mandar notícias do mundo nesse momento. E aí eu lembro de estar caminhando no gelo e falar, uau, acho que a minha vida é perfeita. Eu tenho tudo o que eu preciso, claro, com muitos privilégios, é, mas naquele momento não eram os privilégios de ter excessos, era o privilégio de ter as condições necessárias para poder estar ali e caminhar pensando, nossa, como é bom caminhar, por que que eu não fazia isso em São Paulo? E aí eu comecei a pensar, mas em São Paulo, onde é que eu caminharia assim durante 6 horas, sem olhar para trás para ver se tinha alguém me perseguindo, tendo calçada suficiente, sem pisar num buraco, é, sem ter medo de ser atropelada, sem ter alguém fazendo fio-fio, só gostosa, né? Que é o que a gente vive, né? Que são aqueles pequenos discursos que vão aos poucos tirando o nosso prazer de estar no espaço público, de se sentir o tempo todo exposta quando a gente é mulher, que faz a gente se fechar. Aí eu fiquei pensando, nossa, talvez não seja tão simples assim, ter só um lugar para caminhar durante 6 horas. Mas era para ser. Isso aqui nesse pedaço de gelo é possível. E aí eu sentava assim na cadeira, na minha cadeirinha de acampamento, punha em cima do gelo e ficava olhando o céu, vendo as nuvens passarem. E pensava, nossa, a vida só serve para isso, né? A vida serve para ver as nuvens passarem, ouvir os sons. Eu acho que se eu morresse aqui, teria tudo certo. Estaria tudo bem. Minha vida já teria valido a pena só para estar aqui olhando essas nuvens. Aí eu pensava, deve ser um sentimento parecido que a gente tem aquela imagem daquelas senhorinhas em cidade de interior, sentada na frente da porta da casa delas, olhando o céu, contando fofoca. Sentia falta de fofoca, acho que é a única coisa de que eu sentia falta. Porque mesmo as conversas com esse pequeno grupo de pessoas, Cecília e Maria, elas às vezes mediam um pouco as palavras, eu via que os e-mails às vezes chegavam um pouco trabalhados, ninguém vai me contar uma fofoca aqui. Minhas irmãs também não, era sempre só coisas curtas. Muito bom. E aí quando eu voltei, logo antes de voltar, lembro que um dos primeiros encontros foi com um pescador que estava pescando sardinhas. E eu tinha encontrado ele logo antes do inverno e ele estava lá agora com um barco cheio de sardinhas. E eu falei, uau, você tem muitas sardinhas nesse barco? O que você vai fazer com todas elas? Aí ele falava assim, vou vender. Eu falei, mas se você fosse guardar para você, assim, com todas as sardinhas, você acha que você viveria quanto tempo? Só comendo sardinha? Ele falou, acho que 1 ano. Tudo isso de sardinha, acho que talvez um pouco mais que 1 ano. Eu falei, uau, e quantos dias por ano você pesca? Aí ele falou, todos os dias. Eu olhava assim, não fazia sentido. Eu falei, todos os dias? Mas você poderia pescar só um dia e ficar fazendo igual eu? E ficar andando no gelo, olhando para o céu, sentado numa cadeira de acampamento ou numa pedra. Por que você pesca todos os dias? Você poderia trabalhar só um? Aí ele falou, não, porque eu tenho que pagar o barco, tenho que pagar o diesel, tenho que pagar o motor. Aí eu olhava assim e falava, que loucura! Mas pra que não precisava fazer isso? Aí eu voltei pra cidade, né, Ilulissat, que era a última cidade de onde eu tinha partido, e reencontrei as pessoas que eu tinha encontrado antes, e todas elas antes tinham projetos para esse ano, para esse inverno, né? Tinha um que queria virar gerente da loja de material de construção onde ele trabalhava, tinha uma outra mulher que queria fazer uma viagem para Dinamarca, para ver umas pessoas, tinha um outro cara que também queria terminar a construção da casa dele. E aí quando eu encontrava ele, falou assim, e aí, como é que foi? Deu certo? Aí eles falaram, sim, deu certo. O cara queria mudar de emprego, ele conseguiu, ele virou gerente da loja. Aí eu falei, uau, que legal, que bom, né? Ele, sim, e agora eu quero ser acima do gerente. Eu quero ser supervisor geral da região. Aí eu perguntava pro cara da casa, e aí, como é que ficou a casa? Não, ficou ótima, tá muito boa. Só que agora eu quero fazer uma extensão para poder ter também um terraço além. Aí eu perguntava pra outra moça que tinha ido na Dinamarca, como é que foi a viagem? Ela falou, foi boa, mas daqui a 6 meses eu vou lá de novo, porque na última vez eu não consegui comprar tal coisa, eu vou querer comprar também tal coisa para poder trazer. E eu ficava vendo, olhava as pessoas, estava todo mundo insatisfeito. E todo mundo antes falava pra mim, o que você vai fazer durante 8 meses? Não vai fazer nada, vai ser um desperdício. O tempo vai passar, você vai ter ficado parada no tempo. Você vai estar atrasada em tudo. Você não vai acompanhar as notícias, não vai saber qual filme ganhou o Oscar, não vai ver as músicas novas que vão sair. E eu olhar e falar assim, eu ganhei tempo de vida. Enquanto eu não estava
correndo atrás de coisas que eu não precisava. E eu acho que é um pouco assim, ó, o perigo, talvez, de viver em constante comparação e sendo o tempo É. todo assediado pela publicidade, que está sempre lembrando pra gente tudo que falta. A gente nunca vai estar satisfeito, olhar nosso armário e falar assim, estou satisfeita, tenho 7 camisetas, uma para cada dia, é, eu consigo lavar elas no bidê, eu tenho uma máquina de lavar que funciona, que tem 30 anos, mas funciona. É, eu já tenho o que eu preciso, estou satisfeita, agora eu posso não fazer nada. E tô falando das pessoas privilegiadas, né? Não das pessoas, que é uma grande parte do Brasil, que é uma injustiça além de tudo, que não tem nem esse mínimo de poder simplesmente existir no Brasil. Mas a publicidade não vai falar pra gente, fique feliz com a calça jeans que você já tem. Você não precisa comprar mais nenhuma. Fique feliz com o seu celular velho de 10 anos atrás. É sempre o novo, o que falta, que você ainda não tem, o que seus amigos já têm e você ainda não tem. Então tá sempre lembrando das nossas carências, daquilo que a gente não tem, e eu acho que coloca, não é só isso, mas isso também coloca a gente nesse rodamuinho de estar sempre frustrado, de sempre insatisfeito, sempre buscando algo, e que alimenta, né, essa roda de produzir mais para consumir mais, para produzir mais, para consumir mais, ao custo do planeta, da saúde mental de todo mundo, da exaustão de todo mundo, especialmente das mulheres, especialmente das pessoas mais pobres. É um futuro muito encolhido, né, Tamara? Eu acho que a gente tem falado aqui, né, Carol, também, você trouxe outro dia, a gente sempre tem o respiro, né? Daqui a pouco a gente vai para o respiro, mas já foi um respiro que você trouxe, mas é um pouco a necessidade da gente viver o tédio, né? Carol trouxe isso outro dia. O tédio é uma coisa que na nossa infância a gente curtia, né? As crianças não têm mais tédio, a tela vai substituindo o tédio, né? E os adultos, acho que você colocou muito, muito bem, assim, a gente está sempre correndo atrás do que tem que ser preenchido e não exatamente, né, olhando o que já está posto da abundância das coisas. Eu acho que a abundância de tempo, em especial. E aí eu acho que se liga com essa conversa mais ampla que a gente tem tentado fazer aqui no Las Ninhas, que as pessoas que trabalham, como eu, Carol, há muito tempo, e tantas outras, e outras que estão há menos tempo, mas que entram para trabalhar com a crise climática como uma missão que a gente tem para ajudar a resolver, e de repente elas estão ali. A gente já teve nesse lugar, né, Carol? Acho que a gente pode falar, nesse lugar de tipo, não vai dar, e a gente se desespera, e aí todo mundo fica em depressão, e todo mundo fica mal, todo mundo fica doente, né? Quando, claro, a gente não pode ser negacionista. A gente começou aqui hoje o episódio falando da realidade, do que está acontecendo, né? E da dificuldade, enfim, de lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar aqui no não dá, no falta fazer, no ai, não vai dar certo, enfim, para que estaremos vivos, né? Para ficar correndo atrás do próprio rabo? Não. Então, acho que tem uma mudança mais profunda, e aí eu acho muito legal de escutar, porque você vive hoje de um outro jeito, que é um jeito muito bonito. Você não é a única a viver desse jeito, outras pessoas vivem desse jeito. Então, é possível. Eu acho que a gente tem que trazer mais à tona esses outros modelos, né? A gente ter outros, enfim, outras formas de imaginar. E aí eu queria voltar para você, a menos que a Carol queira colocar coisas aqui, mas uma das coisas que seria interessante, assim, é ligar isso que a gente está conversando agora com o futuro. Como é que você imagina o futuro? Você acha que o futuro, e aí estamos falando do futuro nosso, da humanidade, ou do planeta, ou enfim. Como é que você imagina um futuro que ele possa dar certo? Que a gente possa virar para trás e falar, puxa, a gente fez tudo aquilo, né? Sem precisar passar horas e horas no Instagram e comprando coisas. A gente fez um monte de coisa, mas de um outro jeito e deu certo, né? Você imagina um futuro que possa ser bonito, que possa ser interessante? Sim, eu acho que quando se fala, a sua vida pode servir de exemplo para as pessoas, acho que não também. Acho que eu vim de uma condição de muitos privilégios, então não dá para dizer que a minha vida qualquer pessoa pode ter, porque um monte de preocupações eu não tive, eu nunca tive preocupação em relação à minha segurança alimentar, em relação à qualidade da minha água, em relação aos meus estudos, porque eu vim de uma família que tinha muitas condições, mas tem muitas pessoas no Brasil, e acho que especialmente quando a gente olha um pouco para trás, a gente consegue ver esses vários exemplos, né, que são as pessoas que têm tempo.
E aí, quando você pergunta do futuro, né, as pessoas que não têm seu tempo roubado, tanto pelas redes sociais ou pela publicidade, né, são as pessoas que conseguem ter tempo de olhar para o céu, e eu acho que eu vejo um futuro mais positivo com as pessoas que têm tempo. Uhum. Acho que quando a gente tem a chance de poder usar o nosso tempo para coisas que nos dão prazer, é, usar o nosso tempo para encontrar as amigas, para caminhar, para sentir tédio, para cozinhar nossa própria comida, né? Talvez para até ver a comida crescer do chão. Também acho que quando a gente fala de passado, talvez tenha uma espécie de falsa nostalgia, porque a gente é muito fácil sentir nostalgia pelo que era ser um homem branco no passado. Mas para as mulheres, a gente nunca teve tão bem, na verdade. É verdade, bom ponto. Acho que em todos os níveis e classes sociais, hoje ser mulher branca ou negra ou preta é melhor do que ser mulher 100 anos atrás. Mas mesmo assim, então, acho que eu vejo um futuro onde a gente tenha mais justiça. Gostaria que a gente tivesse mais justiça social e justiça racial e justiça de gênero e climática. E eu acho que o tempo, para mim, assim, das discussões que eu ouço de clima, ele acaba sendo um pouco o denominador comum quando a gente começa a ver onde é que estão os problemas, né? Que é isso, a economia e a produção tão aceleradas, a gente precisa consumir cada vez mais rápido e produzir cada vez mais rápido, e as pessoas precisam trabalhar cada vez mais. Até quando a gente fala das discussões sobre inteligência artificial no trabalho ou na vida, nossa, seria maravilhoso se a inteligência artificial servisse para as pessoas terem tempo livre. Agora, então, um produtor de vídeo antes levava 3 semanas para fazer o vídeo, agora ele pode fazer em 1 hora esse mesmo vídeo com um resultado tão bom quanto. Então, ele vai ser remunerado na mesma medida, e aí, dessas 3 semanas extras, essas 2 semanas e 6 dias, vai ser tempo livre para ele. Uhum. Aí eu acharia legal falar de inteligência artificial. Mas falar de inteligência artificial para esse produtor que antes fazia um trabalho de 3 semanas e agora faz em 3 horas, ter que ocupar 3 semanas com um trabalho de 3 horas, aí é o fim da picada, e não tem como defender isso a custos que, em termos de energia e água, são custos impagáveis. A gente não vai conseguir pagar o custo de estar destruindo, tá aumentando as emissões, de estar destruindo um monte de nascentes em vários países. Então, acho que eu vejo assim, esse uso do tempo como esse denominador, e eu acho que isso pode ser uma defesa também. Eu lembro de estar conversando com um cientista lá num fórum na França, e eu perguntava se você pudesse fazer, ele chama Christian Clouet, se você pudesse escolher uma coisa só para mudar no mundo, o que você mudaria? E ele falava, eu obrigaria todas as empresas de eletrônico a colocar uma garantia de 5 anos nos seus produtos. Que demais. 5 anos nem é muito. Tipo, a gente, né, nós mesmos, quando éramos um pouco mais novas, tínhamos produtos que a gente ficava com eles durante 5 anos. Né? Mas hoje 5 anos parece muito. Essa porcaria desse fone de ouvido Bluetooth, que a gente fica obrigado a usar porque não tem nem mais o furo para pôr o fio, e que só dura 18 meses, e que dentro dele tudo é cheio de cola, a gente não pode trocar essa maldita dessa bateria. Cria essas obrigações de necessidades que não são necessárias. E a gente confunde muitas vezes o que é necessidade e o que é desejo. E esse desejo que às vezes a gente acha que é nosso, mas que não é nosso. Né? Porque nenhuma criança que nasce fala meu sonho, meu desejo é ter um fone Bluetooth. Boa. São desejos que são enfiados na nossa cabeça. Então eu vejo um futuro onde a gente está um pouco mais tem mais tempo livre, tá um pouco mais, tem mais capacidade de separar quais são as necessidades e quais são os desejos. É interessante porque eu acho, te ouvindo aqui, assim, fico pensando muito nessa tua experiência de solitude, né? Que para mim acho que é uma forma de fabricar tempo, de certa maneira, porque estar sozinho com os pensamentos é algo absolutamente produtivo e né, enriquecedor de ideias, criativo. A gente, enfim, falou sobre o TED outra vez. E que vai também, às vezes, na contramão do que é a hiperconexão, de você estar sempre
enfim, se relacionando pelas redes sociais, ou, enfim, conexões humanas, obviamente, são importantes, mas o valor da solitude, né? Eu fico imaginando que talvez todas essas epifanias que você está compartilhando aqui com a gente tenham sido possíveis por causa desse tempo de solitude e de observação e de conexão com a natureza, né? E acho que você já contou que antes de começar a viagem para o Ártico, você gravou um vídeo para sua avó, né, contando que as transformações que você viriam de fora para dentro, né, mais relacionadas às mudanças da natureza. Enfim, não sei se você quer contar um pouco para a gente, mas conta um pouco para a gente sobre isso, assim, que mudanças internas que essa experiência te proporcionou e que foi uma experiência muito também marcada pela solitude, né? Sim. Acho que logo na apresentação vocês falaram que não tem registro de outras mulheres que tenham feito uma invernagem no Ártico. Eu não achei esse registro, não conheci ninguém, as pessoas com quem eu conversei não também tinham acesso a esse registro. Não é acidental, não foi uma conquista minha ter sido primeira, eu acho que é inclusive uma desconquista, é péssimo. Significa que antes disso, as mulheres não podiam ter acesso a barcos para navegar onde elas queriam, não podiam viajar, não tinham acesso até ao próprio patrimônio, não tinham acesso a essa liberdade que eu tive, que foi conquistada por muitas gerações, ou que se elas fizeram isso, os registros não foram feitos ou não chegaram até a gente. Que acontece muito também, muitas mulheres fizeram grandes coisas e a gente não teve acesso a esse registro, ou porque elas não foram lidas, ou porque não foram ouvidas, ou porque nem escreveram para a gente poder aprender ou, de repente, usufruir dessa experiência. E estar só foi diferente do que eu imaginava, porque antes de partir, muitas pessoas me projetaram várias dificuldades que imaginaram que eu ia ter por ser mulher e que eu não tive. Por exemplo, mas você vai ficar muito fraca por causa da menstruação, então você não vai conseguir se defender. Os seus braços... eu ouvi isso 3 vezes só na vinda para cá, também tinha ouvido isso na França. Ou você tem os braços muito fracos, então você não vai conseguir portar cargas pesadas e sua vida pode depender de você ser capaz de carregar 200 quilos. Aí eu com isso ficava pensando, mas minha vida também pode depender de eu poder carregar 1 tonelada, e não vai ser com braços nem do homem mais forte do mundo que eu vou conseguir fazer isso. Exato. Então, não é só essa questão. Você vai ser perseguida por espíritos. Os espíritos que vivem aqui do lugar, e eles odeiam mulheres. Não. Nossa, então tinha algumas coisas que... eu tive muito medo. Aí eu fui numa xamã, né? Porque problemas locais, soluções locais. Sim. Aí eu perguntei pra ela, e aí, como é que vai ser isso quando esses que estão aqui vão querer me atacar? O que eu faço? Ela falou, calma, vamos fazer aqui uma viagem do tambor, e aí você pede permissão pra eles pra você poder ir pra lá. Eu falei, tá bom, beleza. Então, vou usar aqui os recursos que estão à minha disposição pra me preparar o melhor possível. E é claro, quando as pessoas vão dizendo pra mim que eu não vou ser capaz, que eu vou morrer, que não vai ser possível, eu, por um lado, tenho que ouvir os locais que sabem muito melhor do que eu, como é esse lugar, e por outro lado, também eu tenho que um pouco fechar as orelhas e olhar pra mim e pensar, Tamara, você se preparou pra isso, vamos ver. De repente, se você não for capaz, pelo menos você vai descobrir. Então, se prepara o melhor que você puder e vai, porque senão, se a gente começa a ouvir todos os nãos que dizem pra gente, a gente nunca vai sair de casa, né? A gente vai se trancar dentro de um cofre e jogar a chave fora. Porque o mundo não é feito pra gente. Os discursos dominantes não são os nossos. Ninguém vai dizer pra gente, vá, tente, vai ser legal, se desafie. As mulheres, quando são crianças, ouvem, se protege, o mundo é perigoso, fecha a perna, fala baixo, não faça nada que saia do padrão de beleza, né? Se depile, não mantenha pelos, porque senão pode ser mal vista. Você precisa ser desejada, você precisa agradar para poder ser aceita. Nunca falem pra gente tudo bem desagradar, tudo bem ser deselegante. Isso até mostra que você tem personalidade. E eu acho que viver essa experiência do isolamento foi, pela primeira vez da vida, não ser mulher. Porque eu só existia. Eu era a norma dos humanos. Todos os humanos era eu. Eu ainda tenho
Eu ainda tenho Fantástico. fenômeno de Raynaud, que é uma condição que muita gente no Brasil, inclusive, tem, mas não sabe porque é muito quente o Brasil, que é quando está um pouco frio, as pontas dos dedos ficam brancas e a gente perde a circulação de sangue nas extremidades. E eu achei que isso ia ser muito ruim. Porque toda vez que eu tinha ido pro frio com a minha família, eu era a pessoa que era mais vulnerável ao frio, que ficava mais sofrendo, chorando de dor, porque os dedos das mãos e dos pés estavam duros, eu não sentia mais e doía bastante. Mas quando eu era a norma e a única, eu não me achava nem um pouco frágil. Eu só era aquilo que eu era e estava satisfeita. Então foi a experiência de não ter mais essa comparação com os outros. Eu não era nem forte nem fraca, eu era aquilo que eu podia ser, nem grande nem pequena, eu só existia. E isso foi bastante libertador. E eu lembro de pensar, nossa, eu gostaria que todas as mulheres do mundo, pelo menos uma vez na vida, experimentassem o que é estar sozinhas. Como é bom, porque a gente não ouve isso. Como é bom. E não para, ai, fujam do planeta, não como a fuga, mas como a experiência da vida mesmo. Exato. Porque o mundo a vida também é isso. A vida também é a gente usar nossos sentidos, a vida também é a gente descobrir, mas quais são as coisas que me dão prazer? Qual é a roupa que eu gosto de vestir? E não se vestir para os outros. Quais são as expressões faciais que eu faço quando não tem ninguém me olhando? Quais são os meus pensamentos quando meu sonho e meu pensamento não é impregnado do que eu vejo na televisão, do que eu escuto nas outras conversas? Quais são as influências que eu quero ter nos meus pensamentos também? E enquanto eu lia livros, meus sonhos, eles eram muito próximos de cenas que eu via nos livros, ou eles tinham a presença de personagens dos livros. Quando eu estava sem ler livros, eram os animais. A gente tem sonhos que são mais associados às coisas que a gente vê na televisão. E sonhar também é uma parte da vida. Eu lembro de ter uma discussão com meu pai, onde ele foi visitar um amigo que estava muito doente, e ele falou assim, nossa, se um dia eu estiver doente assim, eu prefiro morrer. Eu falo assim, mas pai, mesmo uma pessoa que não tem mais movimentos do corpo, mesmo uma pessoa que está em coma, ele sonha. E sonhar é muito bom. Sonhar já é estar vivo. Sonhar é viver também. A gente vive o que a gente está no sonho no tempo que isso dura. E a Cecília, que é a minha amiga com quem eu conversava no inverno, ela falava isso também, que sonhar já é viver. E mesmo que a gente não tenha mais nada, enquanto a gente sonha, já está valendo estar vivo. E eu acho que essas são as formas de resistência que a gente pode ter ao capitalismo, às injustiças do mundo, essa de sonhar, ler livros, ler as nuvens no céu, encontrar as amigas, namorar, plantar uma semente. Essas são as formas de resistência que a gente pode ter quando nada mais servir. Muito bom. Isso tem tudo a ver com o nosso próximo bloco, refresco. Que não é, as pessoas às vezes interpretam mal, elas acham que o bloco refresco é assim, a fuga, é a hora do vamos, né, baixar a temperatura, mas não é, na verdade, a gente até começou a usar o bloco refresco no começo, né, Carol, porque ele é a base, se a gente não tiver essa cuca fresca, digamos assim, essa capacidade de saber o que a gente quer, né? Priorizar o que a gente quer e não entrar no algoritmo da rede social que está aí o tempo inteiro nos atacando. A gente vai entrar nessa roda viva que a gente falava um pouco aqui. E aí a ideia do refresco é cada pessoa que está participando trazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, pode ser um poema, pode ser uma dica de um livro, pode qualquer coisa. O meu está preparado, então eu vou primeiro. Mas eu vou pegar ele aqui, peraí. Só não sei se ele vai ligar. Na verdade, meu refresco é o anti... é o anti que eu tenho no colo. O que eu tenho no colo, mas que eu não sei se vai ligar, é um negócio que talvez vocês já tenham visto. Nossa, ele até desmontou aqui. Que é o Climate Clock. Eu ganhei esse, não sei se vocês já viram, esse é um relógio. Não. Inclusive tem lá em Nova York, tem instalado num prédio e tal, que é um relógio que é uma campanha, enfim, super bem intencionada. Ele liga, a gente já fez uma ação no Cristo Redentor, uma vez projetamos o relógio sim. para falar quanto tempo falta para a gente ultrapassar 1,5 graus. Quando a gente fez essa ação, que eu acho que foi em 2023, foi quando a gente diminuiu o tempo para menos de 6 anos, né?
O meu refresco não é esse relógio. O meu refresco é exatamente o anti-relógio, que é um artigo que saiu na revista New Yorker. O título é Is There Still Time to Be Hopeful About the Climate? Que é uma reportagem que traduz, né? Ainda dá tempo para a gente ter esperança em relação à crise climática. E eu gostei muito e trago como refresco aqui, porque eles questionam muito essa história de contagem regressiva. Muito. Falam que sim, a gente tem, né, os pontos de não retorno, a gente sabe que a gente está perigosamente aí flertando com 1,5 graus e as consequências são bizarras, mas toda vez que a gente entra nessas contagens regressivas, a gente não fala do depois, é como se a gente estivesse à beira de um abismo e fosse pular dele, né, e pulou e acabou. E aí eu amei esse texto, tem várias frases, inclusive tem uma bem assim, direta e reta da Anna Elizabeth, que eu não sei se você conhece, Tamara, mas ela é uma maravilhosa, uma oceanógrafa americana negra incrível. Enfim, ela tem um livro que fala, e se der certo, né? What if we get it right? Sobre crise climática. E a frase dela nessa matéria é assim: Why are we giving up on the future of life on Earth so fucking easily? Tipo, por que a gente tá desistindo tão facilmente? E a gente coloca relógios para nos lembrarem que, tipo, acabou. Então é um texto que eu recomendo muito, porque eu acho que ele não esconde a realidade, mas ele chama muita atenção, ele dá essa puxada de orelha em quem está querendo entregar os pontos, né? Então acho que vale super a leitura. A gente vai colocar o link aqui e eu acho que mais e mais a gente tem que desafiar essas contagens. E o meu relógio, para vocês verem, eu não uso ele. Várias pessoas quiseram ganhar ele de presente. Eu falei, eu não vou dar, porque depois da ação no Cristo eu tive, assim, por um ano eu chorava sem saber o que era. Até que um dia meu marido falou, olha, eu acho que é porque você está com eco-ansiedade. Acho que esse negócio foi muito forte e eu acho que a gente tem que cuidar com isso, né? Quando a gente tem uma música do Alok com a Célia Chacriabá, que eles falam assim, não é uma corrida contra o tempo, né? A frase deles é outra, como é que é? Não é uma corrida contra o tempo, enfim, é a gente usar o tempo a nosso favor, é a gente conviver com o tempo, né? E eu acho que a conversa hoje foi muito nessa direção. Então, enfim, fiquem à vontade para trazer os refrescos de vocês e, de novo, pode ser qualquer coisa. Tá, eu tenho alguns refrescos recentes que eu vi logo antes de vir para cá, para Groenlândia. Um é o livro do Timothée Parrique, que fez um livro em francês, Ralentir ou Périr. Em inglês é Slow Down or Die, e ele foi traduzido para o português em Portugal recentemente. E é um livro bom de um economista que fala bastante sobre a dependência da economia ao planeta real e não ao planeta teórico. E ele traz soluções para as empresas para fazer essa redução de velocidade, para tirar o pé do acelerador, e também para os governos, para buscar ser menos poluente. Ele explica a dependência dessa curva, a dificuldade de separar a curva, né, do crescimento econômico e das emissões, e eu achei bem interessante porque ele traz algumas soluções. Também gostei muito de ouvir um podcast, mas é em francês, que se chama La Terre au Carré. Eles fizeram uma série especial sobre capitalismo, que fala sobre as muitas fases do capitalismo, e sobre como, inclusive, o socialismo não é uma solução para a gente, porque ele, na verdade, era o capitalismo sob a forma de um regime totalitário, então uma modalidade apenas do capitalismo. Ele não questionava o aumento da produção, não questionava o aumento da exploração dos trabalhadores. Ele continuava sendo baseado numa espécie de sistema produtivista, também como se o mundo fosse infinito. E também fala um pouco sobre essa corrida que a gente tem, que já é desde a colonização, de estar sempre tentando empurrar as fronteiras do mundo para continuar explorando mais metais preciosos quando acabam os metais preciosos do lugar onde a gente está, que continua hoje com
com Groenlândia, governo Trump, tentando explorar as zonas do Ártico, que antes estavam cobertas por gelo, que também tem a ver com essa corrida para explorar Marte. Na verdade, só uma repetição de um modelo que já vem desde a colonização. E um outro refresco é uma exposição que aconteceu no Musée d'Orsay, que conta a história da Terra em 100 anos de pinturas. Essa eu passei na frente, queria ter visto. Você gostou? Sim, gostei bastante. Eu gostei bastante do livro que eles fizeram também sobre essa exposição. E eu acho que coloca um pouco mais em perspectiva os sentimentos que a gente está tendo agora, né, que esse sentimento que tudo vai acabar não é de hoje. Os artistas já viam isso na Inglaterra, na época da mineração, retratando os mineradores, os mineiros, não sei como é que fala isso, as pessoas que trabalhavam nas minas, e que já existia essa preocupação com o meio ambiente, com a qualidade da água, de antes, e eu acho que, de certa maneira, me serviu como um alento, tanto de não é novidade, e a gente vai fazer o máximo que a gente pode, porque a gente nunca teve antes tantos recursos quanto agora para lutar contra isso. Mas ao mesmo tempo a gente não está sozinho, nem hoje no nosso tempo, quando a gente pensa que um monte de gente veio antes, já preocupado com isso antes. E acho que também lembra a importância dos artistas. Eu tenho a sensação que os artistas ainda são muito tímidos, né? Mas a arte é muito poderosa. Se a arte é capaz até de curar o coração partido, né? Imagina o poder que a arte tem para ajudar a gente a resolver o problema do clima do planeta, que é muito mais tranquilo do que sobreviver a um fim de relação, a um término, né? Concordo. Não parte o coração, dói, mas não parte o coração. Bem mais tranquilo. Muito bom. Vamos pegar os links todos e deixar aqui, Carol. Ótimas dicas, já até anotei aqui para mim também. Muito bom. Você tem algum ponto, Carol? Não, eu tô só me alimentando aqui dos refrescos de vocês. Eu tô achando essa conversa inteira um refresco. Eu também tô achando. Assim, fiz anotações e depois eu parei de anotar, porque foram tantos insights, eu só vou depois te escutar de novo, Tamara, para, enfim, me conectar com as tuas ideias e enfim, vou, né, ouvir mais também, acho que de você nas suas escritas. Acho que você podia compartilhar qual é o seu próximo projeto de livro, enfim, de compartilhar por escrito com o mundo todo aí, os teus diários de viagem. Eu tô na luta do livro também, que a editora tá sempre dando uma insistidinha discreta e que eu tô demorando muito para escrever. Tô escrevendo um livro sobre como foi a invernagem, e é sempre um pouco dolorido o processo de escrever o livro, porque parece que é como se a gente estivesse fazendo aquele balanço geral de como foi, e a gente se dá conta daquilo que ela também não foi, o que é bom, por um lado, porque dá vontade da gente continuar existindo e experimentando outras coisas, e por outro lado dá uma espécie de sensação de despedida. Então eu tô me despedindo agora da invernagem escrevendo esse livro, enquanto eu volto pra Sardinha 2, acho que eu precisei voltar pra cá pra poder terminar. Muito bom. Tamara, vamos lá. Antes da gente ir pro bloco final, você tem alguma pergunta que você queira fazer pra gente? Tenho várias, mas acho que pensando nas discussões que a gente teve, e acho que mais especialmente, assim, depois de ver, né, o envolvimento da Nathalie, tenho certeza que a Carol se envolveu também, mais na discussão sobre a pele do desmatamento, e vendo como é forte essa negação que a gente tem, o denial, climate denial. E eu queria saber se vocês têm alguma recomendação de estratégia de como falar com pessoas que não têm vontade de falar sobre isso, e também com quem falar, porque com algumas pessoas vale a pena falar, com outras não adianta, assim. Com um tio que acha que a Terra é plana, mas que não tem nenhum impacto sobre a política, eu acho que não faz tanto sentido assim. Conversar aprofundadamente com ele, fazer ele mudar de ideia,
Mas com algumas pessoas acho que ainda vale a pena. Então, eu queria saber de vocês estratégias para conversar com quem não tá afim de ouvir que o planeta precisa que a gente mude a nossa maneira de viver. Carol, quer começar? Nossa, vou tentar, mas assim, eu não, eu não consigo pensar em outra coisa, sabe, Tamara? A não ser, assim, as pessoas que normalmente se recusam a enxergar isso, eu acho que estão conectadas com outros valores e talvez um pouco dessa nostalgia que você falou também, né, de como era um passado que funcionava e que tinha outra mentalidade e que tem um drive econômico, né? Então a gente fala enfim, dessa de certa forma, dessa crise do capitalismo que a gente está vivendo, esses que resistem a enxergar essa crise porque ainda estão vivendo, acreditando num modelo do passado. Então, um desafio muito maior do que, né, ter uma narrativa específica sobre o meio ambiente, é falar sobre tudo aquilo que você acreditou que fosse verdade a sua vida inteira, né? Então, acho que se a mensagem que a gente quer passar é uma mensagem especificamente sobre esse PL, sobre né, os males que ele vai nos causar como brasileiros num contexto econômico, para quem interessa, o contexto econômico, essa é uma mensagem também que dá para ser muito bem trabalhada, né? Que é um problema de a gente estar não é abrindo a porteira para a boiada passar num sentido figurado, engraçadinho, é assim, abrindo a porteira para a corrupção passar, né? E ninguém quer se relacionar comercialmente com um país corrupto, onde essas corrupções acontecem, que podem, enfim, né, desestabilizar aí, relações comerciais e negócios e investimentos. Então, quando eu preciso ter essas conversas com esses públicos, eu tenho muito claramente essa narrativa econômica e ela tem funcionado, sabe? Eu conversei com muitos empresários, com muitas pessoas do setor, talvez mais do centro aí, né? E próximo da direita, mas que são capazes de entender que esse projeto de lei é ruim para todo mundo. Inclusive para o meio ambiente, para todos nós, em consequência disso, mas também dentro de uma perspectiva econômica. Essa mensagem também ela é possível de ser passada, né? Eu acho que eu estava no Congresso no dia da maldita votação, não na madrugada, não fiquei na madrugada, mas estive lá e ouvi muito, assim, o clima antes. A votação aconteceu a partir das 11h50 da noite, que foi a hora que chegou a mensagem. Vai começar. Eu falei, agora vamos lá. Mas durante todo aquele dia, a gente escutava, vai acontecer e vai passar. Era rolo compressor mesmo. Tava todo mundo, assim, as peças estavam encaixadas para esse resultado ser o pior possível. Então, eu acho que tem um lado das pessoas com quem eu tenho conversado e que apoiam o PL, que elas falam, mas vai ser muito bom, vai ser muito mais ágil, vai ser muito mais rápido, vai ser bom para os negócios. E eu tenho dito para elas, olha, pode ser que seja bom para os negócios, mas a gente tem que olhar para aquilo que esse PL, assim, para aquilo que ele foi além, né? Porque ele tem lá peças que são até razoáveis, que a gente pode falar, não, vai diminuir aqui, uma coisa lá, você vai, né, desengatar. Mas o problema é que ele foi muito além. Ele ficou o pior projeto possível. E aí a gente gravou, até, Tamara, nesses dias com a Paulina Chamorro, um especial aqui para discutir. E eu acho que o ponto principal é as pessoas entenderem que esse processo do licenciamento, que é um filtro, é uma defesa para todos nós, para não ter mais Brumadinho, para não ter Mariana, né? Que inclusive aconteceram com licenciamento. Agora, você imagina, esse filtro agora, ele deixa de ser científico, ele passa a ser político. Essa emenda que falava disso, inclusive, né, foi passada lá assim, uau, tem gente comemorando que isso aconteceu. Eu acho que a partir disso, assim, quando a gente fala, olha, se hoje tá ruim, vai realmente ficar pior. Então não adianta ser rápido, não adianta ser ágil, ser frágil, né? E aí trazer esses elementos para as pessoas começarem a entender com menos paixão e mais racionalidade. Eu acho que em termos de estratégia, especificamente, o presidente da República tem agora 2 semanas para decidir se ele veta
e o que ele veta. E aí eu acho que a opinião pública nesse momento é fundamental. Então, todo mundo que puder tem que fazer barulho, porque é só assim que eles vão escutar, né? E eu acho que o governo, sinceramente, ele não atuou de forma forte. Esse PL, ele foi, como eu falei, um rolo compressor e não teve ali, tirando Marina Silva, tal, eu não vi realmente uma tentativa de mudar a realidade. Então, eu acho que agora tem um custo político, a gente tem que jogar com esse custo político, né? E aí tem uma outra coisa também, desculpa se eu estiver entrando aqui muito nos meandros desse nosso mundo maluco, mas a gente tem que pensar que mesmo que o presidente da República vete muita coisa, esse veto ele volta para o Congresso. E aí são os mesmos congressistas que podem derrubar ou que podem manter os vetos. Então, o que é uma outra coisa super importante agora? É mobilizar aqueles que não votaram, porque teve mais gente que não votou do que gente que votou contra. Mais de se não me engano, 130 deputados, né? Então, esses, por favor, têm que aparecer. Então, a gente tem que mobilizar, as redes sociais nos ajudam com isso. E, claro, fazer esse embate, né, com os deputados, que eu acho que ainda muitos deles estão com essa narrativa de não, mas vai ser ágil, e não estão percebendo todas as consequências e, enfim, a falta de regra que esse PL impõe. Então, contem com a gente também, estamos aqui para ajudá-los e ajudá-los. Acho que seu vídeo foi maravilhoso, inclusive, obrigada antes da votação. Achei que você foi assim muito direta, deu um exemplo muito real, né? De assim, você vai entrar num avião que enfim, você não, eu acho que é por aí. Eu acho que esses exemplos são mais fáceis, né? Eu tenho Agora, às vezes, vai lá, eu vai lá. tenho às vezes a sensação que muitas vezes a gente acaba falando com convertidos. Uhum. E acho que a minha dificuldade é entender qual é a melhor maneira de falar com quem não é convertido. E assim, falar com quem não é convertido é curioso, porque se a gente pensa na história das pesquisas científicas sobre aquecimento global, os primeiros a saber que isso ia acontecer eram as pessoas ligadas ao petróleo. Eles já sabiam, né? Eles eram as pessoas que poderiam ter evitado isso. Eles também eram as pessoas que podiam, de certa maneira, esconder essa verdade inconveniente. Então, quando eu falo para falar com não convertidos, não é para falar com quem já sabe e quem está só financiando as fake news, quem está financiando a mascaração, quem está financiando o descrédito das lideranças que falam sobre ecologia e defendem a ecologia, como a Marina Silva, né, que não é por acaso esse desrespeito absoluto com ela, como a ministra, como a autoridade, como mulher, como tudo. Não é apenas um acontecimento, é isolado. Então, como falar com as pessoas que não são convertidas, que talvez não tenham a dimensão que elas podem fazer alguma coisa, ou que talvez tenham dúvidas? Porque, assim, eu acho que o sonho seria que todo mundo lesse o relatório do IPCC. Não, O é último, muito chato para todo mundo. que é muito claro o relatório do IPCC. E eles são muito legais de dividir o relatório, de fazer resumos, de tentar fazer gráficos, de fazer tudo da maneira mais didática possível. Mas como eu falo para não convertidos, por exemplo, o diretor de uma empresa de corantes, né, que pode fazer alguma coisa. Eu fico muito constrangida, acho que talvez na França, morar com pessoas que não têm geladeira, que poluem menos, que não pegam avião nunca mais na vida delas, que decidiram que se um dia forem no Brasil, vai ser só de barco ou não irão ao longo da vida delas. Então, pessoas que têm condições e que, por escolha própria, renunciam muito pela ecologia. Só andam de bicicleta. Mas, assim, às vezes um diretor de uma empresa, ele pode, com uma decisão, um contrato, fazer muito mais impacto positivo do que milhões de pessoas tomando decisões e renunciando ali o pote de iogurte. Eu acho que isso que você traz é muito bom, porque até onde, enfim, eu entendo ou pratico, eu acho que ninguém gosta de ser convencido. Acho que as pessoas não gostam que alguém venha e diga para elas: você tá errado, eu tô certa.
Eu acho que a gente influencia mais com as nossas escolhas visíveis, que é um pouco o que você trouxe agora. Na França, enfim, na Europa em geral, tem já um tabu de voar de avião, né? Tem um tabu, ou seja, a licença social de você voar de avião, ela é muito pequena hoje. Você tem que justificar, né? A nossa realidade aqui é muito diferente, somos um país continental, se eu quiser ir para Belém, eu tenho que ir de avião, não vai dar para... Hoje não dá para, né? Não tem alternativa, mas eu acho que é aqui que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar em tirar a licença social de algumas coisas, né? É por isso que, assim, quando eu falo, por exemplo, muito fortemente contra petróleo, é para isso, porque eu acho que não dá para ter o petróleo patrocinando todas as coisas, patrocinando a cultura, por exemplo, né? Patrocinando a COP agora. A gente está vendo muito greenwashing, inclusive, porque eles vão tornando tudo muito normal, e eu acho que isso faz parte. Então, assim, se o diretor da empresa de tintas, ele olha e fala, não, mas os meus pares estão, sei lá, estão a favor desse PL que vocês estão chamando da devastação, ele vai confiar mais nos pares dele, né? E eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Eu acho que é trabalhar um pouco do senso de pertencimento das pessoas, por exemplo, não terem medo de ouvir ideias diferentes, e isso é bem difícil de fazer, mas é muito pela nossa comunicação e como a gente modula isso, né? Talvez nem chamando de PL da devastação, a gente tem que tratar ele de outra forma, PL do licenciamento, e explicar os problemas, e não ir já para o negócio que o cara vai falar, opa, peraí, eu não sou dessa turma, né? E eu acho que o outro, independentemente se a gente, enfim, vai ter sucesso ou não, eu acho que a gente tem que incorporar aquilo que a gente acredita mesmo. Em alguma medida, a pessoa talvez nem fale, mas ela passa a ouvir, ela passa a acreditar, né? E eu vejo isso muito com a minha família, por exemplo. Se eu falar para minha família, que, enfim, tem opiniões muito diferentes da minha, politicamente da minha, compre um carro elétrico, eles nunca vão comprar. Mas a minha mãe foi lá e comprou um carro híbrido antes de eu dizer para ela alguma coisa. Porque eu acho que é um pouco isso. As pessoas vão, né, começando a moldar a cabeça, começando a normalizar que, peraí, eu posso ir contra esse status quo aí, ou do meu grupo social, que acha super normal a gente acabar com a principal legislação da política ambiental, né? Então, mas eu entendo, eu acho que é um desafio também que a gente tem que ir trabalhando e, enfim, em alguns momentos vai ter sucesso, em outros vai ser um retumbante fracasso. As transformações, acho que culturais, elas levam tempo, né, para acontecer, mas elas acontecem desse lugar mesmo. Acho que a Nathalie falou, que é dos exemplos, das pessoas criarem comunidades e em torno daquilo que elas acreditam. Então, acho que, sei lá, se a gente pegar movimentos como a expansão da agroecologia, dos orgânicos no supermercado, hoje é mais barato comprar orgânico do que era algum tempo atrás, porque acho que se cresceu aí um consumo em torno disso, e isso só cresceu porque pessoas acreditaram e essas ideias foram se expandindo. E acho que, de uma forma geral, a cultura da sustentabilidade também veio desse lugar, né? Mas que é orgânico. E a questão é que, em algum momento, essa chave vira, né? Se realmente essas comunidades vão crescendo, né? E aí a gente começa a, talvez, enfim, poder acreditar que um dia a gente vai poder falar sobre uma outra visão econômica que não é baseada em crescimento econômico, que é no decrescimento, né? É um pouco desses exemplos reais e como você falou, de muitos artistas e pessoas, lideranças mesmo, trazendo esses exemplos. E aí eu acho que isso vai acabar também muito se conectando com, de certa forma, infelizmente, com um pouco da realidade que vai se impondo sobre a mudança do clima, né? De a gente vivenciar essas mudanças, esses eventos extremos, esses desastres, e ter um pouco da comunicação aí para ajudar a trazer clareza sobre isso. Acho que é um movimento meio orgânico aqui, mas muito baseado nos exemplos e no poder de agência também de consumo de todos esses atores, né? Bom, vamos então para a parte final, grande finale, perguntas rápidas e quentes, tipo um ping-pong. Então, vamos lá, Carol, você começa. Eu vou fazer uma pergunta que eu tô querendo fazer desde o começo do episódio, na verdade. Mas tem que ser rápida. É rápida. Então, assim, em uma frase, Tamara, por que sardinha?
Boa. Ah, minha avó que escolheu o nome porque é um peixe pequeno que vence grandes distâncias e Hum. que nunca está sozinho. Ah, que amor. Adorei. Uma imagem que você não esquece. Hum, das borboletas do mar. São pequenos seres vivos que vivem em conchas, que tem aqui no Ártico, e que são a base da cadeia alimentar de todos os animais do Ártico. Que E que, legal. por terem conchas, elas precisam que o mar não esteja muito ácido para elas poderem formar suas conchas. E elas são um dos seres vivos muito ameaçado com a acidificação dos oceanos. Uau. Então, sem as borboletas do mar não existe nem urso polar, nem humano, nem as focas, nem ninguém. Uau. São tipo o crivo. Vai lá, Carol, agora você. Um cheiro de casa no meio do mar. Arroz com feijão. Ai, que delícia. Você consegue fazer feijão no meio do mar? Eu trago antes, né? Mas dura muito. Bom. Eu Congelado? tenho arroz e feijão de muito... Não, congelado não, eu não tenho geladeira. Consome muita energia, mas seco, né? Tudo que é não perecível dura bastante. Muito bom, Justo. muito bom. Uma conversa que te fez mudar de rota. Um navegador, quando eu tava decidindo vir pra cá ou não, e todo mundo me dizia pra não vir, eu falei com um navegador bem mais experiente, que falou: você tá indo pra Groenlândia? Mas lá é lugar de turista. Aí eu falei: ah, que ótimo, então eu posso ir. Até então todo mundo vinha e falou assim: não, vai ser muito difícil, muito perigoso, lá é muito hostil. Muito Merece bom. um beijo esse navegador aí. Uma... Felipe Pupon é o nome dele, bom. Vamos dar publicidade pra ele. Vamos postar um... Não, ele nem tem uma super reputação de ser legal. Ele não é considerado muito legal, assim. Mas Agora comigo ele tudo foi mudou. ótimo. Eu nem sei se foi um incentivo, era pra ser desincentivo, mas foi super bom. Acho que é um momento de um rebranding do Felipe aí. E um medo que você respeita. Da morte, né? É esse medo que me faz acordar a cada 20 minutos, que me faz me amarrar muito bem, vestir meu colete sempre, passar protetor solar quando tá muito sol, Boa. beber água. Muito bom. Última, uma mulher que te refresca. Nas redes sociais é a Laila Zaid. Muito Ótimo. bom, muito bom. Muito bem, então esse foi Las Ninhas com Tamara Kink. Tamara, de novo, muito obrigada por estar com a gente, por navegar esse mundo com tanto cuidado. Muito obrigada pelo convite. Até as próximas, pessoal. E obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Semana que vem a gente volta com mais análises e bastidores da política climática. Muito bem, sigam a gente no YouTube, nos tocadores, e se você curtiu, compartilhe esse episódio nas suas redes, e, enfim, comente, a gente adora comentários, podem fazer críticas também, ninguém critica, né, Carol? Seu elogios podem criticar também. Muito bem, obrigada, até a próxima. Até a próxima.